Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer o vlog de leitura do livro Saving Six. Esse aqui, gente, é o livro 3 da série Garotos de Tommen. Eu já li o livro, estou gravando isso aqui depois de ter terminado. E é isso, gente. Esse livro aqui, ele conta a história do Joey e da Ify. Vou ler até atrás pra vocês, que dá pra entender melhor uma sinopse, né? Mas, enfim, gente, esse livro aqui, ele vem depois de Biden e Keeping 13, que são dois livros, os dois primeiros livros dessa série, né, pra quem não conhece. É o livro do Johnny e da Shannon. A Shannon é a irmã do Joey, né, que é o protagonista desse livro. Então, se vocês quiserem entender melhor a história, eu recomendo, né, que se vocês não leram ainda, comece por Biden e Keeping, que é a ordem normal, né, gente? Porque aqui... tipo, não é que vai ter spoiler, porque esse livro meio que vem antes dos outros, né? Mas, porque ele se passa antes, mas, tipo assim, não sei explicar, entendeu? Meio que isso. Como eu sabia, como eu já tinha lido Biden e Keeping antes desse, nesse vídeo eu dei alguns spoilers desse livro, entendeu, gente? Por isso que eu recomendo, se vocês ainda não leram, lerem o Biden e o Keeping primeiro. Então, assim, gente, como eu falei pra vocês, nesse livro eu dei um pouco mais de spoiler desse livro, tá? Eu falei algumas coisinhas da história, um pouco mais importantes, assim como o de Biden Keep. Então, se vocês não leram esse livro, tiverem com medo de ganhar spoiler, eu recomendo que, se vocês verem que eu estou falando alguma coisinha assim, vocês já pulem pra frente. Porque eu sempre tento não dar spoilers no meu vídeo, mas nessa situação foi difícil, porque como eu já sei uma boa parte da história dos Lynch, foi difícil não mencionar aqui, já que é a história do próprio Joey Lynch, entendeu? Então, é isso, gente. Vou ler aqui a sinopse pra vocês entenderem um pouquinho mais da história. Joey Lynch seria uma estrela do hurling, é um esporte, né, do país deles, se não tivesse passado a vida tentando juntar os cacos de um lar em ruínas. Depois que seu irmão mais velho foi embora, Joey, apenas uma criança, carregou sozinho o peso de lidar com um pai abusivo. Anos depois, ele se tornou um jovem revoltado e assolado pela autodepreciação, lutando perigosamente com um vício que ameaça devorá-lo. A única coisa que parece reluzir em meio a tanta desilusão é a filha de seu chefe, uma garota sexy e cheia de personalidade que se recusa a largar de seu pé. Para sua sorte ou seu azar, ela é sua colega de turma. A Ify Molloy só fala e faz o que lhe dá na telha. Esbanjando carisma e confiança, é difícil se intimidar. Até que no primeiro dia de aula, ela conhece o bad boy que não lhe dá a mínima. O garoto é gato, atleta e insiste em manter a distância, o que, é claro, faz labaredas de curiosidade queimarem em seu peito. Então, basicamente, gente, o Joey, ele tem que crescer nessa casa que é o próprio caos, né? E o próprio caos em forma de pessoa é o pai do Joey, então ele tem que sofrer por muitas coisas, ele tem que passar por muitas coisas, e em meio a toda essa dor que ele sente, ele encontra alguém que ama ele e que não é os irmãos dele, né? Porque os irmãos dele são as únicas pessoas que ele pode se prender, as únicas pessoas que ele fala, inclusive, que só por causa delas ele está vivo, gente, pra vocês verem o nível. Então ele acha a Ify, que é uma garota que ama ele e que não precisou ser familiar dele pra amar ele. E ele se prende a ela, e ela que vai ser meio que uma alavanca pra ele sair do vício dele, pra ele sair das substâncias que ele já usou pra tentar esquecer essa dor que o pai dele faz ele sentir. Então, como falou aqui no livro, ele se autodeprecia, gente, muitas vezes nesse livro. Então, assim, é um livro muito difícil de ler. Eu terminei ele, eu fiquei, assim, 2 dias triste, tipo, realmente triste. É como se eu sentisse uma, sabe, uma melancolia, uma tristeza, uma coisa bem característica do que o Joey sente. Porque parece que enquanto você tá lendo, você consegue sentir que ele se sente assim, entendeu? Então, assim, é bem... Pra vocês terem uma noção, né? Esse livro eu achei ele bem diferente do Biden e do Keeping, porque por mais que a Shannon sofra muito, eu não senti esse nível de tristeza lendo todas as vezes que ela falava alguma coisa, sabe? Todas as vezes que era a visão dela, eu não conseguia sentir isso. Ao contrário daqui, sabe? Que eu senti muito mais do que eu senti no livro da Shannon. Então, assim, gente, como eu falei pra vocês nesse vídeo, eu acho que o Joey foi o Lynch que mais sofreu, assim. Eu não sei se tem como falar isso, mas lendo esse livro, parece que ele foi o filho deles que mais sofreu, assim, e é bem triste, gente, bem triste mesmo. Então, se vocês já são sensíveis, já tem gatilho,
Olha, já se preparem, viu? Tenham certeza antes de ler esse livro, porque ele é doloroso, é um livro bem doloroso. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês gostem desse vlog de leitura. Deixem seu like, se inscrevam aqui no canal. E se vocês tiverem alguma dica do que eu posso estar falando nesses vlogs de leitura, porque às vezes eu fico muito perdida, eu não sei o que é spoiler e o que não é spoiler, porque o normal é que você fale o básico da história, né? Como se fosse uma pequena sinopse, enquanto você tá lendo, né? Para as pessoas entenderem, verem se querem ler. E nesse livro eu me senti um pouco mais confusa, né? Porque como já tinha outros anteriores, aí eu fiquei meio confusa no que eu podia falar ou não. E é isso, gente. Então me deem dica para o próximo e se vocês já leram esse livro, me falem o que vocês acharam. E é isso, gente. Acompanhem o vlog de leitura. Gente, eu comecei aqui e, meu Deus, que coisa mais fofinha! Eu não fazia ideia, mas vai um spoiler aí. O Joey e a Aif, gente, descobri que o nome dela é Aif. O jeito de escrever é Ayof. Eu li Ayof, mas o jeito de falar é Aif. Então, o Joey e a Aif se conheceram, gente, quando eles eram crianças. Gente, eu tô chocada, eu não sabia, não fazia ideia. Eu não fazia ideia que eles tinham se conhecido quando eu era criança. Eu achei que eles tinham se conhecido, tipo, no ensino médio. Tipo, não, eles estão no ensino médio, né? Ou não? Não, ainda não. Eu acho que eles estão no primário, no secundário, na verdade. Eu achei que eles tinham começado a namorar, tipo, no ensino médio, sabe? Tipo, Joey e Shannon. Não, tipo, Johnny e Shannon. Mas não foi isso. E aí, eles se conheceram crianças com 13 anos. E, gente, as duas crianças com 13 anos estavam flertando já. Flerte de alto nível ainda, gente. Nossa, nem eu sei fazer um flerte assim. As crianças com 13 anos flertando, tanto a Ivy quanto o Joey. Mas enfim, eles se conheceram crianças e aí, tipo, ele falou que, nossa, ela é a coisa mais linda que os olhos dele já viram. E aí no futuro ele vai abandonar a querida. Ai, Joey, se decide, né? Se decide, né, amigo? Enfim, voltando aqui, uma coisa que também aconteceu é que apareceu a irmã mais velha da Lizzie. E pelo que eu entendi de Keeping 13, a irmã da Lizzie morreu, né? E eu acho que é essa menina que apareceu. Ela falou com o Darren, que é o irmão mais velho de todos os Lynch. E é o irmão que foi embora, né? E coincidentemente nesse dia, né, que eu tô lendo a parte que o Joey tá falando com a Aif pela primeira vez, o Darren foi embora e não falou nada pro Joey, gente. Por isso que o Joey ficou revoltado, né? Além do irmão ir embora, ele ainda não falou nada ainda, nem avisou. Então, assim, né? Enfim, e aí é isso, gente. Apareceu essa irmã, se eu não me engano é ela que morre, né? Mas até agora só isso que aconteceu. E é isso, gente. Tá bem legal as duas criancinhas conversando aqui. Gente, vocês não estão entendendo o nível aqui. Não, vocês não estão entendendo o nível de flerte. Não, vocês não estão entendendo. Gente, olha isso. Duas crianças, olha isso. O Joey fala assim, esse é seu jeito de me dizer que não tem namorado? Aí a Ivy fala assim, não, esse é meu jeito de te dizer que eu vou ter namorado quando você me pedir em namoro. Gente, como assim? 13 anos, gente. Tô em choque, véi, sério. Ó, uma coisa que eu descobri aqui é que a Aif tem irmão gêmeo, não fazia ideia. Isso nunca foi mencionado em Bites in Keeping. Não que eu lembre, mas acho que não. E também descobri que eles estão na mesma sala. O Joey e a Aif estão na mesma sala. Bom, gente, eu estou aqui lendo e... até agora não aconteceu nada de importante. Eu ainda tô na página 59, né? Nossa, bem pouco. E... basicamente não aconteceu nada. As coisas mais, né, assim, surpreendentes que aconteceram eu já falei pra vocês. O que a gente tá vendo agora é a situação que o Joey ficou em casa depois que o Darren foi embora. Como as coisas ficaram, né? E o ponto de vista dele de tudo, né? Porque a gente tinha o ponto de vista da Shannon. E por mais que a gente ache que não possa mudar, já que todos os Lynch passaram pela mesma coisa, né? Todos os filhos... meio que não é assim, sabe? Tipo, pelo ponto de vista do Joey, tem uma diferença. E, sei lá, cara, tipo, pelo jeito que ele fala, ele parece ser o filho mais odiado. E realmente parece ser isso. A mãe dele simplesmente falou que ele parece com o pai dele, gente. Ela falou
que ele parece com o pai deles, aquele traste. Ela falou isso pro filho dela. E eu fico pensando, tipo, como que ela fala um negócio desse pro menino? É por isso que o menino foi usar droga lá. Porque a gente também descobre aqui que o Joey já faz isso há muito tempo, gente. O menino tem o quê? 14 anos e já tá fazendo essas coisas. E aí, tá nessa situação. E aí, cara, às vezes eu não entendo a mãe deles, porque, tipo, tem umas horas que dá pra entender que ela é a vítima, mas tem outras horas que não tem como, tipo, defender ela, igual nesse momento. Mas enfim, gente, é isso. E depois daquele primeiro dia super fofo que ele e a Eve ficaram flertando, não aconteceu mais nada. Literalmente, a partir do segundo dia, ele já ficou hostil com ela, porque provavelmente ele pensa que não é bom o suficiente pra ela e ele trabalha pro pai dela. Então fica aquela coisa de tipo, ai, não, eu gosto muito dela, mas não. E aí ele fica tentando afastar ela, sendo um babaca com ela, sendo que, tipo, ela não desiste. Então, gente, eu estou aqui numa parte onde é mostrado pra gente uma coisa que conhecemos bem nos livros anteriores, que é quando os pais da Shannon estão conversando sobre colocar ela no Tomen, que é a escola onde ela conhece o Johnny, né? Ela iria pra escola do Joey, porém a mãe dela decidiu colocar ela no Tomen, porque ela passava por muitas coisas na escola primária, e como a gente sabe bem, né, muito bullying, então ela queria colocá-la numa escola particular, né, que é o Tomen. E aí, obviamente, o pai da Shannon foi totalmente ao contrário. E aí o Joey se intrometeu, falou que era melhor. E aí a gente também descobre que ela está grávida. Esse bebê é o Sam, não sei se fala assim, mas é o irmãozinho mais novo deles, que a gente conhece nos livros anteriores também. Ele tem 1 ano lá. E aqui a gente vê o antes, né, antes dele nascer. E uma coisa que eu queria comentar com vocês é que a Eve namora um cara muito ridículo. Ela namora esse cara desde o começo do livro. E eu não entendo porque ela faz isso, porque ele é um otário com ela e, tipo, ela sabe, mas ela continua namorando ele. E eu e o Joey nos perguntamos o porquê disso, porque realmente não faz sentido. Não sei se ela faz isso, sei lá, pra ter uma companhia, não sei, gente, mas o menino é desprezível e ela tá namorando ele até hoje, né? Mas enfim. É isso, gente, tô na página 101 e eu estou na parte que agora eles estão no 3º ano já. Bom, gente, tô aqui lendo e, cara, eu tô numa parte muito triste, assim, porque o Joey brigou com o namorado da Eve, porque ele puxou ela, assim, e aí ele surtou e aí eles brigaram muito feio. Os dois foram expulsos do time de hurling. E meio que a culpa foi pra Eve. Então nenhum dos dois tá falando com ela. E ela tá se sentindo, tipo, muito mal. Porque um é o namorado dela, que mesmo sendo ridículo, ela não termina. Não sei porquê. E o outro é o Joey, o menino que ela gosta muito. E, tipo, parece que ela não se decide entre os dois. E isso tá virando um caos já. Porque, tipo assim, ao mesmo tempo que ela quer o Joey não quer ela. Porque ele acha que ele não é suficiente pra ela. E aí fica nessa coisa, sabe? De tipo, ai, eu não sou seu amigo. Só que ele gosta dela, gente. Eles não ficam juntos. E aí ela fica enrolando o namorado dela. Porque como ela não pode ter o Joey, ela fica com o namorado dela. Só que aí os dois não se suportam. Aí fica dando briga. Os dois foram expulsos do time. Agora a culpa é dela. E se não bastasse, ainda tô numa parte aqui que uma menina cochicha um negócio no ouvido do Joey. O Joey passa reto na mesa da Eve e vai lá atrás da menina fazer vocês sabem o que, né? E se tem uma coisa que machuca é ver a pessoa que você gosta e não ficar com outra pessoa. Então, gente, assim, nossa, tá uma confusão. Gente, todo mundo fala pra Eve que o Joey é problema. Todo mundo fala pra ela que o Joey é problema. E ela fica tipo, não sei o que. Ela até falou pro Joey, camisa 6, eu vou te salvar. Aqui no caso é o nome do livro, né? Porque o nome do livro é Saving, que é salvar em inglês. 6, que é o número da camisa dele, do time de hurling, né? Que é o esporte que ele joga. E aí ela fica nessa de, tipo, tenta salvar ele. Só que todo mundo fica tipo, garota, meninos como ele não tem salvação. E aí fica nessa coisa, gente. Só que uma coisa que me pega muito é que uma amiga dela aqui falou pra ela que o Joey vai machucar o coração dela. E, tipo, eles estão falando com tanta convicção, tipo assim, amiga, ele vai machucar seu coração. E, tipo,
não deixa de ser verdade, gente, porque sim, o Joey vai machucar a Eve várias vezes, sabe? Tipo, pelo pouco que eu sei que se eu tivesse no lugar dela, eu ficaria bem machucada com as coisas que ele faz. Então, assim, é uma confusão total, gente, total, juro. Nossa. Mas enfim, seguimos. Gente, ai, ai, eu tô numa parte aqui que tá me estressando muito. Porque, tipo assim, gente, ela não termina com esse namorado dela, véi. Aí ela fica gostando do Joey e fica aceitando as besteiras que o namorado dela faz. Tipo assim, garota, entendeu? Ela não só vai sofrer em alguns momentos com o Joey, quando ela finalmente ficar com ele, mas ela já tá sofrendo com esse namorado dela. E pra quê, gente? Pra quê? Fala pra mim. Pra que a pessoa vai se colocar numa situação dessa? Tipo assim, o que me dá dó é que a mãe dela também é traída pelo pai dela. E aí, tipo, a mãe dela não sai do casamento, né? E a gente meio que entende o porquê. Só que no caso da Ife, é um namorado de escola, gente. Tipo assim, ela pode terminar com ele, entendeu? E ela fica se submetendo a isso porque, tipo, garota, se toca, entendeu? Ela tá me estressando um pouco, viu? Mas enfim, né? Descobri que ela não é nada que eu imaginava. Ela é do tipo festeira, mas encrenqueira eu sabia que ela era. Ela é um pouco encrenqueira, porque ela protege a Shannon no Keeping 13, em um momento lá. Só que, tipo, ai, gente, não vou nem dizer nada. Gente, aconteceu uma coisa aqui muito engraçada. Nossa, meu Deus, gaitei aqui. Que foi um momento que a Eve e o Joey brigaram na sala de culinária. E aí, tipo, ela jogou detergente nele. E aí ele jogou ela na pia. Sei lá, gente, eu não entendi direito a cena, mas foi muito engraçada. E aí eles foram pra detenção, só que aí eles brigaram. E, tipo, bem, né, dessa vez bem feio, assim, digamos assim, né? Ele falou uma besteira lá. E aí ela saiu da detenção, ela foi chorar. E aí o namorado dela chegou. E aí ela admitiu pro namorado que gosta do Joey. E o namorado dela admitiu aqueles boatos de que ele, né, pegou outra menina. E vamos dizer que uma personagem que a gente conhece muito bem apareceu no livro. A Bella, gente. Aquela menina insuportável, louca, pirada, stalker. O que a querida fez? O namorado da Eve se envolveu com a Bella. Eles literalmente fizeram aquilo. E aí, a Eve, o namorado dela, né, diante dessas coisas, já que a Eve não vai ficar com o Joey, né, porque ela realmente não acredita que algum dia vai ficar com o Joey, eles meio que falaram assim, tá, a gente foi sincero um com o outro, vamos tentar fazer isso dar certo. Foi só uns contratempos. Querido, você dormiu com o outro, é um baita contratempo. Pelo menos ele fez isso quando eles deram um tempo, né, gente? Se fosse durante o relacionamento ia ser bem pior. Mas, enfim, e aí agora eles vão tentar ficar juntos, gente, mesmo com isso. Não sei não, hein? Gente, eu não sei se o que eu vou falar é muita viagem, mas eu acho que não é. Eu acho que de todos os irmãos Lynch, eu acho que o Joey foi o que mais saiu ferrado de tudo. Porque, beleza, todos os filhos sofreram muito. Uns apanharam mais que os outros, no caso os mais velhos, né? No caso do Darren e do Joey. Mas quem sentia mais os murros, né? Era o Joey. Porque o Darren, pelo que o Joey fala, ele não apanhava tanto. Tem um momento no livro que o Joey fala assim, que o Darren levava os murros e o Joey levava os socos, alguma coisa assim. Então parece que pro Joey é muito pior. E a Shannon, por ser a única menina da família, era pra ela ser uma, pelo menos mais poupada, né? Mas ela não é. Pelo contrário, parece que o pai de todos odeia muito mais a Shannon do que todos os outros filhos. Ele fica xingando ela várias vezes. Ele, inclusive, bate nela também em certo momento. Em Keep 13, ele, tipo, nossa, bate muito nela. E eis a grande questão, gente. Eu acho que o Joey é o que mais saiu ferrado de tudo, porque ele não só levou as agressões, mas como ele também estourou a cabeça dele, entendeu? Tipo, dá pra perceber que ele não é muito legal das ideias, ele
não é muito certo, entendeu? E, tipo, meio que com tanta agressão que ele sofreu, ele acabou ficando ruim da cabeça por causa disso e não só ficando traumatizado, com medo, fechado, ele é muito agressivo, ele bate muito nos meninos da escola, ele tem uma sensação de proteção muito grande pelos irmãos, obviamente, mas ele mesmo assim é fechado. Ele não demonstra qualquer tipo de amor ou importância com qualquer outra pessoa. Eu acho que o fato de ter conhecido a Aif faz ele sentir um pouco dessa humanidade que falta nele, mas mesmo assim não é o suficiente, porque ele tenta afastar ela justamente porque o sentimento que ele tem por ela é um sentimento novo, um sentimento que ele não tá acostumado a receber, nem mesmo da mãe dele, que já falou pra ele que ele parece com o pai, que, poxa, deve ter sido a pior forma de ser machucado que ele já sofreu. E ela também nunca disse que ama ele, sabe? Tem um momento no livro que ela fala: eu amo vocês, mas nunca eu te amo, Joe, sabe? Então, tem essa grande questão. E ele ergueu muitos muros em volta de si, mas não o suficiente com isso, ele ainda começou a se drogar, né, gente? Então, assim, o buraco é muito fundo. Então, realmente, de todos, ele deve ser o que mais se ferrado dessa família. E, cara, eu fico pensando, né? Tipo, nossa, ele afasta muito a Aif, mas talvez a Aif seria a salvação dele, né? E ele mesmo assim não quer tentar algo diferente, ele não quer tentar esse sentimento. Mas assim, gente, por mais que em algum momento ele vai ficar com ela, né? O que a gente sabe que acontece, ainda assim ele vai cagar do mesmo jeito, porque ele vai continuar com essas coisas. E tem um momento em que Peter Tin que ele volta a usar essas coisas, mesmo estando com a Aif. Então, assim, é um problema que não passou nem com ela, sabe? Então, assim, dificilmente é uma coisa que vai acabar rápido. E a Aif vai ter que sofrer essa carga de namorar ele, né? Então. Ô, gente, aconteceu uma coisa. Mano, a Shannon, cortaram o cabelo da Shannon na escola. E aí o Joey foi lá, achou a Shannon e aí foi atrás do menino, que é irmão da menina que fez isso com a Shannon, e socou o menino. Falaram que o rosto do menino tá deformado. E aí o que aconteceu? Sempre tem fofoca, né? Aí tá a Aif, a amiga dela e o ridículo do namorado dela, que ela ainda tá namorando esse cara assim, depois de 3 anos e pouco. Aí, olha essa fala do namorado dela. Ó, o amigo do Joey falou isso aqui. Isso aqui me deixou bem curiosa, porque na minha cabeça o Joey não tinha falado pra ninguém. Será que o Joey falou pra esse amigo as coisas que ele passa em casa? Não sei. Mas olha o que ele falou. É fácil pra vocês ficarem aí sentados julgando ele. Quando ninguém sabe o que é que ele tem que lidar, vocês não fazem a menor ideia. Gente, ele sabe. Não é possível. A gente também tem nossas pra lidar, pode. É o Paul falando, né? O namorado da Aif. O que não nos dá o direito de andar por aí como se fosse uma bomba relógio. Então ele também não tem esse direito. Ele não tem passe livre pra chutar a cabeça de alguém toda vez que der um pitir. A gente tem as nossas pra lidar, querido. As coisas que você tem que passar não deve ser nem 0,000 do que o Joey passa na casa dele. Então, sim, se tem alguém que tem direito de ser uma bomba relógio, é o Joey Lynch. Ele tem. Porque as coisas que esse menino passa, eu não sei nem como que ele ainda tá aqui em pé, né? Que a gente já percebeu que ele não é bom da cabeça justamente por tudo que ele passou. E esse menino falando isso, né? Tá bom. Gente, eu fico impressionada com o tanto que o Ted, o pai, né, dos Lynch, é ruim pra Shannon. Gente, ele é muito ruim pra ela, muito. Ele tem alguma coisa em especial com ela, tipo, com ela, entendeu? Ele tem alguma coisa com ela, eu não sei o que é. Ele já falou em Peter Tin que ele falou pra Mary, que é a mãe da Shannon, né? Largar ela no hospital, na maternidade. Vocês têm noção de uma coisa dessa? Ele tem alguma coisa com a menina, gente, não é possível. A menina, literalmente, cortaram o cabelo dela, jogaram comida nela, fizeram um monte de coisa com a menina, sendo como que fala? Sofrendo esse bullying na escola. E
Olha com que ele tá preocupado. Só porque o Joey bateu no irmão da menina lá que fez aquilo com a Shannon. Eles estavam discutindo, né? A Eve foi lá, a gente, entregar a mochila. Olha isso, ela presenciou uma cena do Ted enlouquecendo e batendo e reclamando com o Joey, né? E a mãe dele lá no meio. E aí, o que acontece? Ele tava falando mal do Joey, que ele quase foi expulso do time. Olha a maior preocupação dele, porque o filho dele vai ser expulso do time de hurling. Ai, meu Deus. E aí, olha o que ele falou. E onde é que está a sua irmã? Ela tem parte nessa história, gente. A menina foi literalmente ela que sofreu. Ela foi a primeira a sofrer o negócio. E ele tá mesmo colocando a culpa na menina. Ai, gente, é ridículo, juro. Ele é muito ruim com a Shannon. Muito, muito mesmo. Ele tem alguma coisa especial com ela, véi. Que, tipo assim, mano, é horrível, é horrível. Oi, gente, tô lendo aqui. E... ai, gente... tenho muitas coisas pra falar. Primeiro, eles se beijaram. Só que aí a menina que o Joey tava ficando e a amiga dela viram os dois ficando do lado de fora da casa do Joey, né? Porque a Eve foi lá levar a mochila, igual eu falei pra vocês, e viu a situação da família dele, né? Descobriu que ele, enfim, apanha e tudo. E aí eles acabaram se pegando. E aí as meninas viram, ligaram pro namorado da Eve. Ele chegou lá com o irmão, começou a bater no Joey. A polícia chegou, ele foi preso. E aí deu tudo isso. E ele tava suspenso da escola e a Eve tava indo, né? Só que obviamente ela tava, né? Provavelmente sendo muito mal falada aí por causa desses adolescentes aí chato. Enfim, gente, essa briga que o Joey apanhou e foi preso, né? Porque eles estavam se beijando, foi culpa dela. Todo mundo falou que foi culpa dela, o namorado falou que foi culpa dela. Porque querendo ou não, gente, o namorado dela era um ridículo. Mas ela também foi ridícula, porque ela tava namorando e beijou o Joey. Mas o erro dela em si, pra mim, não foi beijar o Joey namorando, não. O erro dela foi namorar com esse ridículo desse Paul. Por que ela não terminou com esse cara, gente? Fala pra mim, ela tava gostando do Joey e ela tava com esse cara. Ela ficou o tempo todo numa relação onde ela estava gostando do Joey. Cada briga aconteceu por culpa dela, porque o Joey gostava dela. Esse namorado dela gostava dela, ele era muito ciumento e aí os dois sempre brigavam. Então assim, gente, eu não consigo entender ou ler vendo os dois como um casal. Tá sendo bem difícil. Eu ainda tô na página 320. Parece que não acaba nunca esse livro. E ele não vai ser 5 estrelas. E eu acho que não vai ser 4,5 também. Provável que eu dei um 4 pra esse livro, gente. Realmente não tô gostando. As marcações dele estão assim. Ó, tem bastante marcação. Ó, eu tava usando esse vermelho pra falas dela. Esse cinza pra falas dele. E eu tava usando um roxinho pra coisas que acontecem nesse livro, que são acontecimentos dos outros livros, entendeu? Ou, tipo, coisas que ligam à história. E esse rosinha aqui pra coisas importantes da história da Eve e do Joey. Porém, o que acontece? São cores que estão acabando. Vocês podem ver que não tem mais roxo aqui. Porque eu tinha muito pouco, eu não tenho mais. Aí eu tô tendo que mesclar. Então, ó, vocês estão vendo que tem roxo aqui? Tem um lilazinho aqui, tá vendo? Mas, como acabou, eu tô tendo que mesclar com outras cores. Entendeu, gente? Então, por exemplo, importante pra história deles, além do rosinha, eu tô usando o branco agora pra mesclar. E no roxinho, eu tô usando essa cor aqui, esse rosinha aqui, porque acabou e não tem como. Mas é isso, gente, essa é a atualização. Bom, gente, tô aqui lendo e eu já passei da página 400, não tá acontecendo nada. Que nem eu falei pra vocês, é muito salto temporal. E esses saltos temporais é só momentos deles. Tipo, ai, dia 4 de setembro se beijando. Dia 18. Eles conversando sobre o Joey tentar não usar droga. Entendeu? Tipo isso. São diálogos curtos, né? Não é capítulos grandes, são capítulos bem curtos. E é isso. Aí eu tô numa parte aqui que a Eve vai na casa do Joey conhecer lá. E aí a mãe do Joey surta
né? Tipo assim, surta no sentido de que ela começa a falar um monte de besteira pra Ify, falar que ama os filhos, mas que ela tem medo de um, que é a própria reencarnação do pai, e fica falando que a Ify vai sofrer, que ele é atencioso agora, mas ele vai ficar agressivo. Basicamente, ela acha que todo homem é igual ao homem dela, né? Ai, ai. Só lembrando que ela também fez isso com a Shannon, né? Com a filha dela. Porque quando a Shannon começou a ficar com o Johnny, ela começou a falar umas besteiras, né? E a mesma coisa que ela falou pra Ify agora, ela falou do Johnny pra Shannon, né? Que ele podia ser atencioso, mas que ele não vai ser assim. E aí ela ficou tipo, ai, o Johnny era igual o seu pai. Quando a gente era mais novo, você acha que seu pai era desse jeito que ele é hoje? Ficou falando essas coisas, gente, e ela falou tanto que a Shannon ficou em dúvida, até eu fiquei em dúvida, até eu fiquei com medo do Johnny ficar assim. Porque dá muito medo, gente, mexe com a nossa cabeça. E ela falando de alguém, do próprio filho, dá ainda mais medo de acontecer a mesma coisa pra ele ser filho do Ted, entendeu? Ai, é horrível. Gente, pelo amor de Deus. Mano, essa leitura virou uma leitura triste. Porque, tipo assim, é horrível, gente. Eu falei pra vocês que eu não tava simpatizando com eles como casal. Porque não dá, gente. A relação deles é basicamente a Ify tentando salvar ele e ele se autodestruindo, gente. Mano, eu fico triste pelos dois. Mas, tipo, eu como mulher, né? Eu namoro. Então, tipo assim, se eu tivesse no lugar da Ify, eu não sei se eu teria essa força toda que ela tá tendo. Porque, gente, imagina você querer tanto fazer uma coisa que você quer tanto ajudar a pessoa, mas ela também tem que querer se ajudar. E o Joey quer se ajudar, mas ele não consegue. E aí fica nesse ciclo de ver ele se autodestruindo e ela tentando salvar ele. Gente, o relacionamento dos dois é ela tentando salvar ele. Que tipo de relacionamento feliz é esse? Não importa o quanto eles se amam, é muito triste ver tudo o que os dois passam. Eu não consigo, gente, não consigo simpatizar com eles. Não dá, não dá. Porque é um relacionamento muito, sabe, é incômodo de ler, é incômodo, porque é muita coisa, muito sentimento ruim envolvido, sabe? Oi, gente, tudo bom com vocês? Voltei aqui pra falar com vocês sobre o que eu achei do livro. Eu terminei o livro dia 12 e hoje é dia 15, então eu demorei um pouco pra dar o meu veredito. Mas é porque realmente, gente, essa leitura foi bem complicada e eu não gostei do livro, mas não porque o livro é ruim ou algo assim, é um tipo diferente de não gostei. E eu tinha que pensar direito em como que eu ia explicar isso, que nota que eu ia dar, até hoje eu não sei ainda que nota que eu vou dar. Então, assim, tem uns livros que eu termino e fico bem confusa, era pra ser claro, né, era pra você terminar e já ter noção do que você tá sentindo. Mas realmente, gente, eu terminei o livro, eu fiquei tão triste depois que eu terminei o livro, assim, que eu falei, caramba, tem que esperar pra quando eu tiver mais, assim, pra quando eu tiver me retornado assim, né, pra mim ter certeza de que nota que eu vou dar. Porque se eu for dar nota pela tristeza que eu tô sentindo, eu vou dar nota 0 pro livro, né. Então, assim, vamos lá, gente. O livro ficou dessa forma, eu fiz bastante marcação, ó. Fiz bastante marcação. E vamos falar sobre esse livro. Eu vou ler pra vocês a resenha escrita que eu fiz, que eu vou postar lá no meu book Instagram, né? A resenha do livro. E eu gostei muito dessa resenha, eu acho que eu resumi muito bem o que eu senti lendo esse livro. E vocês vão entender, basicamente, o que eu senti, né? Depois que vocês lerem essa resenha, eu tenho certeza. Ficou muito boa, eu gostei bastante. Porque esse aqui é o terceiro take já que eu faço, tentando finalizar esse vídeo, e eu não consigo. Porque eu falo muito, tipo, eu falo muito e parece que eu não tô falando nada. E, sei lá, entendeu? Já é a terceira vez que eu tô tentando fazer esse vídeo, só pra vocês entenderem o quanto é difícil explicar o que eu tô sentindo sobre esse livro. Então, vamos lá, gente.
Sem palavras por desconforto que esse livro me fez sentir. Tô até agora me sentindo melancólica. Gente, eu fiquei uns 2 dias depois que eu li esse livro me sentindo mal, assim, me sentindo triste. Eu não consegui, estou longe de amar Joe e a Ivy. A relação deles é de longe a mais complicada que já li, e depois de descobrir o que aconteceu na vida da autora, antes dela escrever esse livro, parece que senti ainda mais a dor deles. É como se o livro tivesse me passado uma sensação de tristeza o tempo todo. Gente, eu acabei lendo os agradecimentos que tem no final do livro, essa parte aqui. E no começo dos agradecimentos, a autora fala uma coisa que me pegou muito. Eu não vou falar pra vocês, se vocês quiserem ler, vocês leem, né? Eu não vou falar aqui. Assim, gente, eu acabei lendo os agradecimentos e eu fiquei, assim, muito triste, porque parece que em vez de estar triste pela tristeza do Joey, em vez de eu estar me sentindo mal pela tristeza do Joey, parece que eu tava me sentindo mal pela tristeza da autora, sabe? É como se tudo que o Joey estivesse sentindo, aquela tristeza, fosse pelo que a autora passou. Então, assim, gente, eu fiquei bem triste mesmo. A autora fala no final dos agradecimentos que ela sente muito se o livro não tiver ficado tão bom quanto os 2 últimos, né, o Base e o Keeping. E eu fiquei triste, eu falei, caramba, mano, é como se eu estivesse lendo uma tristeza que veio da própria autora, sabe? Então, assim, foi difícil, gente. O que o Joey pensa e sente é inimaginável. Ele carrega um fardo tão grande nos ombros desde que nasceu, e a melhor forma de se livrar disso, e a melhor forma de se aliviar disso, infelizmente, foram as drogas, né, gente? O Joey, ele usa muita coisa, muita substância. Ele... Assim, gente, ele usa umas coisas, assim, nível, assim, sem palavras. Eu fiquei muito chocada quando eu vi isso, porque eu achava que ele estava mal mesmo, no Keeping 13, que é quando acontece aquela grande tragédia, né, na família dos Lynch, que eu não vou falar aqui. Porque eu não sei, né, por que eu não vou falar, porque se vocês estão vendo esse vídeo, talvez vocês já tenham lido o Keeping, mas mesmo assim eu não vou falar. Depois que acontece na casa dos Lynch, o Joey, ele fica assim, muito mal, ele foge, ele sai do hospital que a Shannon tá, ele, assim, vai usar coisa, volta depois de não sei quantos dias. Tem um momento do livro que o Johnny e o Gibbs acham ele na rua, levam ele pra casa, eles têm que dar banho no Joey, pra vocês terem uma noção do quanto ele tava ruim. Então eu achava que o Joey estava ruim neste ponto. Eu achava que até então o Joey só, tipo, fumava maconha, essas coisas, sabe? Mas não, gente, é bem pior. Ele sempre usou coisas piores, substâncias piores. E isso me chocou bastante, porque eu não esperava que o Joey estava assim tão ruim. Eu até escrevo aqui no final, eu não fazia ideia que o Joey já tinha chegado em um nível tão extremo desde cedo. Pra mim, ele tinha atingido o auge em Keep 13, mas a verdade é que há muito tempo ele já estava muito quebrado. E, gente, eu fiquei muito em choque, porque eu realmente não fazia ideia que ele já usava essas coisas desde antes. Gente, o Joey, ele, desde muito pequeno, começou a procurar essas maneiras, né, de se aliviar dessa dor que ele sentia. E, assim, gente, é muito triste ver essas partes, muito triste mesmo. E vou continuar aqui a ler pra vocês a resenha. A verdade é que muitas pessoas se submetem a isso pra tirar a sua dor. E mesmo sabendo que a Eve e Joey ficariam juntos, eu sabia que o amor dela não ia ser suficiente pra ele mudar. Porque isso é muito psicológico, vai ser sempre sobre o que ele sente dentro dele. E mesmo que o amor seja uma salvação, não chegou perto o suficiente da verdadeira ajuda que ele precisa. E eu reconheço, é de outro mundo ver o quanto a Eve está disposta a salvar esse garoto, não importa o que ela tenha que sofrer no processo. E é isso que me pega. A Eve tem que carregar toda a bagagem que o Joey traz, e isso é muito pra qualquer pessoa. Como posso conseguir ver o lado bom de um romance como o deles, sendo que o Joey não se sente suficiente pra merecer a Eve, e a Eve não se sente suficiente pra salvar ele? Parece que ela sempre vai carregar essa dor de ver ele se afundando, ou a dor de que talvez ela perca ele. E eu sei que essa é exatamente a proposta do livro, por isso mesmo percebi que não tem estômago pra encarar. Então, assim, gente, eu não consegui simpatizar com o Joey e a Eve como casal, porque, assim, eu sei que eles se gostam desde a primeira vez que eles se viram, e o Joey enrolou muito, assim, pra finalmente ficar com ela. Ela gostou dele, assim, por muito tempo, e ele só enrolando, porque ele não se sentia suficiente pra ter ela, pra ter um relacionamento com ela, porque ela era uma menina muito importante, assim, e ele tinha medo de estragar tudo.
E mesmo quando eles finalmente ficam juntos, gente, mesmo o Joey não querendo estragar tudo, ele estraga tudo. Porque é óbvio que a salvação dele não vai ser o amor, não vai ser a Ivy. Ela vai ser meio que uma ferramenta muito importante pra ele se sentir melhor. Mas não é o suficiente, gente, porque o que ele sente tá dentro da cabeça dele, entendeu? É uma coisa muito psicológica, igual eu falei. E se ele se sente mal com ele mesmo, como que ele vai conseguir fazer outra pessoa se sentir feliz? Se nem ele é feliz, como que ele vai fazer a Ivy feliz? Então, assim, a Ivy, ela ama muito ele, gente, ama muito. Mas eu não consigo ver eles como um casal feliz. Assim, todo momento que tinha feliz deles no livro, eu não consegui simpatizar, gente, com o momento, porque eu só conseguia pensar no quanto ela acaba sofrendo por algumas atitudes dele e o quanto ele acaba sofrendo por as próprias atitudes dele. Porque, assim, gente, a Ivy tem um momento que ela não se sente suficiente pra salvar ele. E, tipo assim, eu entendo muito, se eu tivesse no lugar dela, eu me sentiria da mesma forma. Primeiro que eu não ia nem aguentar se eu tivesse no lugar dela. Eu ia, assim, ficar ruim nível Joey, gente. Porque imagina você ver a pessoa que você mais ama se auto-machucando desse jeito, sabe? Eu esqueci a palavra. Mas, basicamente, é isso que o Joey faz, gente. Ele meio que se auto... Não sei a palavra, ele meio que ele se deixa pior do que ele já tá, entendeu? Então, assim, como que você vai ver uma pessoa fazendo isso e não vai querer salvar ela? Então, assim, a Ivy, ela não é responsabilidade dela, tipo assim, ela não tem que carregar esse fardo de tentar salvar ele, mas por ela amar tanto ele, quando ele sofreu uma decaída, ele pode estar limpo, mas quando ele sofreu uma decaída e for usar alguma coisa, quem vai sofrer é ela. Ela vai acabar sofrendo aquilo. Então, se ela ajudou ele a ficar fora disso, quando ele entrar de novo, ela vai se sentir culpada, ela vai se sentir mal. Ela já se sente mal o tempo todo de ver que ele é assim, de ver que ele se sente mal só por si só. Então, imagina quando ela vê ele usando qualquer coisa, gente. É pior ainda pra ela, entendeu? Então, assim... Obviamente, eu não culpo o Joey, claro que não. O que eu quero dizer é que o Joey, ele é tão complicado, ele traz tanta coisa dentro de si que eu não consigo ver ele. E aí ficou um casal feliz, porque ele não tá bem, gente. Ele não tá bem e ela, consequentemente, também não vai ficar. Então, assim, não importa que eles tenham um ou outro momento feliz, que eles estão dançando lá no festival. Não importa, gente, porque ele tá se distraindo ali. Mas quando ele chegar em casa, a mudança é outra. O que ele sente é outra coisa. Então, assim, como que ele vai se sentir bem só com a Ivy, mas quando ele chegar em casa, ele vai ficar mal por causa do pai dele, e aí ele vai usar alguma coisa, e aí ele vai atrás da Ivy, e ele já não vai ser mais o mesmo que ele era com ela, entendeu? Então, assim, gente, eu não consegui ver ele sendo um casal feliz, sendo que o Joey tava dessa forma, tava quebrado dessa forma. Então, assim, o que o Joey passa, gente, é inimaginável. Igual eu falei, é inimaginável. Ele, assim, nem tem como culpar ele, porque eu acho que qualquer pessoa que estivesse no lugar dele não aguentaria esse peso. O Joey, ele é muito brigão, assim, ele arranja muita briga na escola. Parece que quando ele encontra uma pessoa que ofende ele, parece que ele já vê o pai dele ali naquela pessoa, e aí ele já começa a bater na pessoa. Então, assim, gente, ele é muito agressivo por conta disso. E tem muita gente que acaba julgando ele, principalmente na escola, né? Tipo, ai, não importa se esse menino passa alguma coisa. Ele não tem direito de machucar as pessoas desse jeito. Gente, ele deve ser a pessoa que mais tem direito, sabe? Porque, tipo, olha como ele se sente. Eu não sei nem como ele ainda tá aqui. Ele fala o tempo todo no livro, gente, que ele já pensou até em si, né? Porque não tem como, gente. É uma dor muito forte. Então, assim, é meio chocante que ele ainda esteja aqui em pé. Porque, sim, ele tá usando muita substância, mas pelo menos ele ainda tá aqui, né? De certa forma, né? Porque uma parte dele já não tá mais aqui nesse mundo, né, gente? Uma parte dele já se foi aí de tanto soco que ele levou do próprio pai. Então, assim, gente, é muito triste ler o que se passa na vida do Joey. E eu fiquei muito mal. Foi por isso que eu não gostei do livro, gente. O livro me deu uma sensação de tristeza absurda que eu nunca senti. Porque você lê, né, o que tá se passando na cabeça do Joe. Então, sei lá, parece que você pega a dor pra si, sabe? Então, assim, gente, por isso que eu não gostei desse livro. Porque eu percebi que eu não tenho estômago pra encarar, gente, uma história dessa, sabe? E mesmo tendo cenas felizes entre a Eve e o Joey, eu não conseguia nem simpatizar com essas cenas. Porque tudo que eu pensava
era nele, gente. É no como ele se sente, no quanto o relacionamento deles pode estar bom em um segundo, mas no outro não vai estar. Então, assim, gente, até o Joey procurar uma ajuda e ficar bem de verdade, não vai ter como simpatizar com os dois juntos, sabe? Então, assim, é bem triste mesmo. E uma coisa que eu ia falar pra vocês é que a Ify, ela fica namorando com aquele menino lá o livro inteiro. Então, além da gente ter que suportar os dois não ficando juntos nesse meio tempo, a gente tem que suportar a Ify namorando aquele namorado dela, gente. Horroroso, entendeu? Que também, nossa, dá um estresse, porque ela continua com esse cara, ela não termina. Eu não sei, ela meio que fica nesse relacionamento estável, né? Porque pra ela é um relacionamento estável. Só que ela fica nesse relacionamento amando o Joey, gente, amando o Joey. E tem muita discussão no livro, tipo, ai, você tem que ficar com ele, porque ele é um relacionamento estável. Agora você vai ficar com o Joey Lynch, um Joey Lynch que é um menino muito complicado, é um menino problema, carrega um monte de problema com ele. Então, assim, tem muito essa discussão no livro. E chega a ser irritante, gente, o tanto de vezes que o Joey e esse menino briga por causa da Ify, sabe? Tem umas brigas aqui que é, tipo, nível prisão, entendeu? É o Joey ir pra cadeia. E, tipo assim, não tem como falar que não é culpa da Ify, porque é culpa dela. Ela fica nessa de, ai, você não pode falar nada, porque ele é meu amigo. Ela fala isso, o namorado dela. Sendo que, tipo, gente, ele é seu amigo mesmo? Tem certeza? Você gosta dele. E o Joey, sendo brigão como ele é só ele ver qualquer interaçãozinha do namorado brigando com a Ify, pegando no braço dela, fazendo qualquer coisa, que o Joey já vira o bicho e já vai pra cima dele. Então, assim, gente, não tem como, entendeu? Eu não consigo ver esse relacionamento como uma coisa, tipo, ai, pelo menos eles têm um ao outro, né? Pelo menos ela tá tentando ajudar ele. Não, gente, eu não consigo ver assim, eu não consigo ver ela como uma ferramenta de ajuda, porque eu só fico pensando que, tipo, não dá certo, não tem como. Eles se amam muito, ela pode amar pelos dois, mas não tem como dar certo. Então, assim, gente, é muito difícil. Mas, como a gente bem sabe, né, no final de Keeping 13, o Joey já tá procurando uma ajuda, né? Então eu espero que ele realmente fique bem, porque na situação que ele tá, gente, na situação que ele termina esse livro, não dá. E é isso. Realmente a Ify, ela foi uma alavanca pra ele procurar uma ajuda, pra ele finalmente sentir motivos pra ficar melhor, porque tem gente que se importa com ele, e não é só gente da família dele, os irmãos dele, não é só a Shannon que se importa com ele, sabe? Porque antes era só a Shannon, agora ele tem uma menina, uma mulher pra ficar do lado dele. Então assim, gente, ele finalmente sentiu algo a que se prender pra ficar bem, e isso é muito bom, gente, mas mesmo sendo muito bom, eu mesmo assim não consegui simpatizar com eles em si. Então, assim, agora é ler o próximo livro, né? Ver o que vai acontecer. Eu não sei que nota que eu vou dar pra esse livro, eu tô indo entre 3,5 e 4, porque, que nem eu falei pra vocês, o livro não é ruim, mas o livro é meio triste, entendeu? É muito triste. E, sei lá, eu não vou ficar feliz, não vou dar 5 estrelas pra uma leitura que me deixou mal, entendeu? Porque se tivesse me deixado mal, mas tivesse alguma coisa que eu ficasse super, né, tipo, nossa, 5 estrelas, beleza, mas não veio esse sentimento pra mim, gente, só veio esse sentimento de tristeza mesmo. Porque geralmente você lê uma história de amor, né, pra ficar feliz, né, porque no final dá certo, né? Mas nessa história não é bem assim que funciona, então é difícil, sabe, sentir isso. Mas enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Eu dei um pouco mais de spoiler, né, nesse vlog de leitura. Eu ainda tô entendendo como fazer. Às vezes eu faço vlog de leitura que eu não dou spoiler, mas às vezes eu falo alguma coisinha e às vezes, sabe, eu não sei, gente, se eu acabo falando demais. Mas pelo menos nesse vídeo eu avisei, né? Espero não ter estragado a experiência de ninguém. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. E se vocês já leram esse livro, me contem o que vocês acharam. Me contem se vocês também se sentiram mal. Porque apesar de eu não ter chorado, gente, eu nunca chorei por nenhum livro, assim. É uma coisa bem impressionante, na verdade. Mas apesar de eu não ter chorado, mesmo assim eu fiquei muito mal. Então, tipo, eu não consigo, sabe? Dar uma nota alta como se esse livro tivesse me feito bem, como se eu tivesse amado o Joe e a Ify juntos, porque não foi bem assim. Mas se teve uma coisa que eu achei bem interessante, foi eles terem se apaixonado assim na primeira vez que eles se viram, gente. Isso sim dá uma fagulha de esperança pro Joey ficar bem.
Mas é isso, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.